Olá, galera ligada aí no canal da Joade. A gente tá aqui mais uma vez, como prometido. Tu mudou. O que foi? Olha que ela é linda. Ai, gente. Mudou a canelinha. Olá, pessoas ligadas na rede da Joade. Como prometido, tá aí o nosso primeiro vídeo, né? Como a gente falou pra vocês no nosso vídeo de apresentação. Que nós pretendemos gravar agora vídeos com assuntos legais, voltado pro público jovem. E pra todos os amigos que desejam estar com a gente, como eu falei. E a gente decidiu gravar como primeiro tema um vídeo que fala sobre um assunto que a gente não costuma muito ver as pessoas discutindo. Todo mundo fala que nós temos um chamado. E quando a gente ouve falar em chamado, fica um ponto de interrogação sobre, tá bom, eu tenho um chamado e oi, e agora? O que eu faço? Então a gente decidiu, porque nós como líderes de jovens e adolescentes, a gente muitas das vezes se depara com esses conflitos como a gente também enfrentou um dia. Porque viver o chamado, a gente vive o nosso chamado jovem, não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível. Então a gente quer dizer pra você que é jovem, que é adolescente, que é possível sim, você viver um chamado jovem e conseguir, né, desenvolver, porque é como se sobre nós é colocado um montante de pontos de interrogações e um montante de coisas, como se fosse um jugo. E na verdade não é isso que Deus tem pra nossa vida. Não é verdade, Camila? Verdade. E hoje, às vezes, a gente tem aquele outro ponto. Às vezes a gente fica na dúvida, tá? Que é isso, chamado? Hoje a gente fica, tipo, aquele bonequinho do WhatsApp, né? Tipo, que chamado é esse? Como eu viver isso? E aí me vem logo Jeremias, né? Quando ele recebeu a chamada do Senhor, eu imagino a cara de Jeremias, aquele bonequinho do WhatsApp. Então, tipo, Senhor, que chamado é esse? Como eu viver? E a primeira desculpa que ele coloca é, tipo, sou somente uma criança. Assim a gente faz muitas vezes. Ah, eis que te digo, você é uma missionária, você é um pastor. E a primeira coisa que a gente faz é tipo, como assim? Eu sou jovem ainda, sou... Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração se sente, a juventude que nunca morrerá. A gente coloca como Jeremias essas desculpas. E o Senhor sempre tem a resposta certa para os nossos questionamentos e dúvidas, essas coisas que a gente coloca diante dele. E ele diz, ó, Jeremias, você não diga que você é uma criança, porque onde quer que eu te enviar você vai, o que eu mandar você falar, você vai falar, porque você é escolhido desde o ventre. As nações eu te dei por profeta antes mesmo de você ter nascido, quando você estava sendo gerado. Então, a gente muitas vezes fica assim, meio que assustado com o chamado, com o peso dessa responsabilidade. Mas a gente está aqui para desmistificar isso tudo, para dizer que não é um bicho de 7 cabeças, viver o chamado é uma coisa que assusta sim, a gente não tá aqui para dizer que não assusta, que você não vai ficar com essa carinha de bonequinho do WhatsApp ou, sei lá, colocar como, isso daí é super normal, super fácil, como se você respirasse, não. Assusta, tem esses contrapontos, mas a gente tá aqui para, quero que você venha entender mesmo, que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai aprender como lidar com isso. Não... Enfim, é isso. Porque assim, essa semana, um jovem, ele esteve na minha casa e ele pediu um aconselhamento, como eu expliquei pra vocês, eu sou pastora, né? E ele me perguntou, e ele falou pra mim assim, pastora, eu tô vivendo um conflito na minha vida, talvez seja um dos maiores conflitos, porque eu não sei qual é o meu chamado. E como esse tema, ele traz uma gama de situações pra gente tratar, porque são vários pontos, né? E até você descobrir, até que você venha se disponibilizar e você venha aceitar esse chamado para que, de fato, você consiga desempenhar o papel pelo qual você foi chamado, para que você possa entender isso. Então são várias etapas que você enfrenta, né? E não foi diferente com a gente, não foi diferente comigo. Então, assim, por isso a gente vai dividir o vídeo em alguns pontos para esclarecer, talvez de uma melhor maneira para você e que você possa entender e ficar claro para você. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar é descobrindo o chamado, né? Como eu descubro o meu chamado?
talvez a gente fique imaginando. Não vai aparecer alguém pra você dizendo pra você, eis que te digo, eis que falo somente. Claro que Deus é um Deus vivo, um Deus que fala, só que não basta isso. Então, eu acredito que Deus, ele vai usar aquilo que você tem como talvez talento, como algo que ele encontra disponibilidade em você para que ele possa desempenhar esse papel. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente consegue enxergar alguém que já desenvolvia algo, né, uma tarefa, antes mesmo da sua valentia, da sua disponibilidade. Davi, ele tinha algo diferente sobre a vida dele que Deus não enxergou sobre a vida dos seus irmãos. Não é verdade, Camila? Gente, exatamente isso. Ele fala, quando Samuel chega na casa, até mesmo Samuel, quando ele entra, quando ele vai consagrar, né, na verdade reconhecer diante dos homens que ele já via, que Davi já tinha um chamado, porque ele já exercia a função dele como pastor, como fala, né, atrás das câmeras, ele já exercia. Ele já exercia o chamado dele. Então, quando Samuel ele se depara com os irmãos, a primeira coisa com os olhos naturais, ele observa, poxa, talvez seja esse, porque esse daí é forte, daí tem as características de alguém que pode exercer uma função de um rei. Só que quando o Senhor fala no coração de Samuel, olha, não é esse, não atente para a aparência do homem, porque, como diz o ditado, né, as aparências enganam. Então ele não tinha que se atentar para isso, para as aparências, ele tinha que olhar para o coração, porque Deus é um Deus que sonda o coração, que olha além daquilo que a gente pode enxergar. Então ele pede para Samuel ficar atento a isso, e quando Davi entra, o Senhor fala no coração de Samuel que era aquele que ele tinha escolhido como rei. Então, às vezes, a gente mesmo se sente incapaz, às vezes a gente se sente como, no caso de Davi, talvez ele não se sentisse assim, mas a gente olhando, como Samuel, a gente olha pra alguém e fala assim... Ele enfrentou o preconceito daqueles que não acreditavam nele, né? Que talvez seja, acho que primeiro... O ponto partindo de um princípio que acho que talvez a nossa maior dificuldade é conseguir se enxergar como alguém que Deus escolhe. Ô, pastor! Tudo bem com o senhor? Né? Então, quando você descobrir o meu chamado, como eu vou descobrir o meu chamado? É entender que o chamado é uma vocação. É algo que pode nascer com você ou pode aflorar ao longo da sua vida, né? O jovem ele é taxado pela sociedade como alguém imaturo, como alguém que não é capaz de desenvolver algo com responsabilidade. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que o nosso Deus, ele prova que isso não é uma verdade. Ainda que o jovem, ele enfrente todos os conflitos, a inconstância, mas Deus ele pega tudo isso e ele usa como, de certa maneira, uma ferramenta para que você venha dar certo. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente consegue ver... E quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue enxergar e ver que o nosso Deus, na sua multiforme graça, ele consegue pegar tudo aquilo que o homem ele acredita que não vai dar certo e faz dar certo. E você que é jovem, você que é adolescente, Deus ele não te vê como uma criança. Deus ele te vê como alguém que foi chamado e que é possível, sim, fazer aquilo que ele ordenou, sabe? Colocar em prática realmente aquilo que ele ordenou. Então isso fica explícito. Se a gente for olhar para a vida de José, se a gente for olhar para a vida do próprio Samuel, né? Porque tá pensando que quando Ana entregou Samuel lá no templo, tava tudo bem? Não, tava tudo corrompido, tava tudo dizendo que, sabe, tava tudo da maneira que Deus não queria que estivesse. E Deus ele chama um menino, né? Um jovem, para fazer uma reforma no meio de um povo desacreditado, num povo sem temor, sabe? Onde estava tudo de qualquer maneira. Então, ainda que você não esteja vivendo aquilo que Deus quer, você sabe que talvez algumas coisas na sua vida precisem ser trabalhadas, precisem ser mudadas, mas você vai se colocar como alguém disponível, assim como Samuel ele se colocou. E ele falou, Senhor, eis-me aqui. Às vezes a gente coloca a Bíblia, a gente tá lendo, que legal a historinha, não sei o que, mas a Bíblia é recheada de personagens, não personagens fictícios, mas personagens reais, assim como nós. Às vezes nós colocamos esses personagens como paradigmas inatingíveis. Davi, eu nunca vou poder ser como Davi na vida. Samuel, Jeremias, mas são pessoas, são exemplos a serem seguidos, são pessoas jovens que entenderam o seu chamado, que no início, sim, receberam esse baque de ficaram assustados e tiveram vários conflitos, mas pessoas que aceitaram o seu chamado e viveram o seu chamado ainda jovens. Então a Bíblia é recheada de exemplos, como ela citou.
Josué foi um líder que foi levantado para a idade da época jovem, que as pessoas também eram centenários, né? Então, para a idade da época, ele era um jovem. Timóteo, Tito, então foram pessoas que foram levantadas pelo Senhor jovens para assumir grandes responsabilidades. Então é isso que a gente quer desmistificar. Jovem não pode assumir responsabilidade, a gente quer desmistificar isso. E a questão do colocar a Bíblia como um paradigma inatingível. Então são coisas que precisam ser desmistificadas e que vocês precisam entender. Que a gente pode sim viver no chamado jovem, nós temos a força para isso, porque a Bíblia diz que nós jovens somos fortes, a palavra de Deus está em nós já vencemos o maligno, então é isso, é usar a força que o Senhor já nos deu, que é inerente ao jovem, e usar isso para a obra, para fazer aquilo, a vontade do Senhor, aquilo que Deus tem nos mandado fazer. É verdade. Então, assim, para esclarecer, você que tá aí ouvindo a gente, que tá vendo a gente, que você venha colocar o seu coração disponível, né? Então, como eu vou descobrir meu chamado? A partir do momento que eu me disponibilizo para fazer a vontade de Deus. Porque o meu amor pela obra, ele vai sendo acrescentado. O meu amor pelas coisas de Deus, e Deus ele vai se revelando a você, e isso vai ficando cada vez mais claro naquilo que você gosta de fazer. E muitas das vezes eu vejo as pessoas colocando como viver o chamado é pagar um preço. O que é pagar um preço? Eu costumo dizer para os jovens que o maior preço a ser pago, Jesus pagou naquela cruz, sabe? Por amor de mim e por amor de você. Agora, viver o meu chamado traz sobre mim uma responsabilidade de renunciar. Então, pagar um preço é diferente de renunciar. Então, Deus ele te convida a uma renúncia. Só que é uma renúncia que, ao contrário do que as pessoas falam, vale a pena e tem galardão. Tem sim recompensa, porque o nosso Deus é um Deus justo. Então há uma recompensa sim para a tua vida, para a tua maturidade, para o alcance daquilo que Deus tem para você. Então, que você venha entender isso, sabe? Não é um jugo, não é um peso, mas é algo voluntário, é algo que acontece de maneira espontânea. Então, isso é o primeiro passo para quem deseja descobrir o seu chamado. Então, que você venha inclinar o seu coração e se disponibilizar para que Deus ele venha fazer a obra. E eu creio que o Senhor Jesus ele vai revelar no teu coração aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, descanse em Deus, faça a sua parte como servo de Deus, sabe? Tenha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus e todo o resto vai se esclarecer na sua vida, tá bom? Então, assim, a gente vai dar prosseguimento a esse assunto, né, no nosso próximo vídeo. E a gente vai falar sobre eu aceitar o meu chamado. Quando a revelação ela vem sobre a tua vida, como você vai aceitar isso na sua vida? Então a gente vai estar gravando isso no próximo vídeo, como a gente falou, né? A gente espera que vocês gostem do vídeo. Em breve a gente vai estar lançando aí um novo vídeo pra vocês. E a gente pede pra que vocês curtam, né? Se vocês quiserem seguir a gente tá lá no Instagram também. Estraguei. A gente tá lá no Instagram também, a gente tá no Facebook. Então, que você possa estar com a gente em todas as redes, tá bom? Em breve a gente também vai estar no Snap, também gravando lá as redes que a gente faz. A gente promove debates dentro da igreja com os jovens. A gente deixa eles falarem também, a gente pretende também colocar eles pra falarem aqui, vocês conhecerem, né? Porque pelos frutos vocês conhecem a árvore, né? Aí vai conhecer as peças que a gente cuida, né? Com muito amor e carinho, claro. E assim Deus ele escolheu, assim ele quis. Então, a gente conta com vocês aí. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, acompanha a gente aí, fica com a gente, tá? Se você tem dúvidas, envia pra gente perguntas, a gente vai estar esclarecendo aqui também e a gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo, beleza?